Há 15 bilhões de anos, o universo não existiu. Há 5 bilhões de anos, a Terra não existia. Há 5 milhões de anos, os humanos não existiam. Mas há 2,5 milhões de anos, o universo, a Terra e os humanos existiam ao mesmo tempo. E mesmo sendo que tem muita coisa que acontece antes, é nesse período que começa a chamada pré-história. Antes de começar esse vídeo, é importante lembrar que eu não dou a mínima para sua crença. O que a gente vai estudar aqui é história. Você pode acreditar no que quiser, mas o que cai no Enem não é a Bíblia, e sim esse conteúdo. Então, sei lá, se você quiser passar, talvez seja bom assistir. Enfim, tudo começa com esse macaco. Esse macaco é esperto. Esse macaco não é como os outros. Um dia, em vez de ficar pendurado em uma árvore como todos os outros macacos, ele decide descer. E descendo, ele aprende a andar em 2 patas, ele aprende a caçar, e ele ensina a todos os outros macacos sobre o que aprendeu. E os macacos viram seres humanos. Mas Ed, fora essas coisas básicas, o que os humanos têm de tão especial em relação aos macacos? Bom, é que os humanos podem fazer ferramentas de pedra. Mas sério, uma das maiores proezas das primeiras espécies de homem é a criação de ferramentas de pedra lascada. É por isso que o primeiro período da pré-história é muitas vezes chamado de Idade da Pedra Lascada. Essa imagem, por exemplo, é um machado sem a parte de madeira. Eles criavam a lâmina martelando 2 pedras uma na outra até que uma ficasse afiada. As tribos de homens do Paleolítico, que é a mesma coisa que a Idade da Pedra Lascada, eram caçadoras-coletoras, ou seja, sobreviviam da caça de animais e da coleta de vegetais que encontravam no caminho. É óbvio que um dia a carne, as frutas e os grãos acabam, então as tribos têm que procurar um novo lugar para achar alimento. Por isso, o homem desse período é chamado de nômade, alguém que muda de lugar constantemente. O máximo que eles tinham para chamar de casa eram as cavernas, que os protegiam do frio da Era do Gelo e dos animais hostis. E é daí que vem o termo Homem das Cavernas. Mas não se enganem, eles não viviam em um só lugar por muito tempo. Enquanto todo esse nomadismo acontecia, a cultura humana se criava. Faziam-se os primórdios da religião, da arte, aprimoravam-se as habilidades de lascar pedras e descobria-se o fogo. O fogo é uma das descobertas mais importantes da nossa espécie, porque ele dá calor, proteção, iluminação e cozinha a carne crua. O que era difícil de digerir agora desce rapidinho, e o cérebro tem mais energia de sobra para se desenvolver. Não, cara, calma aí. Se essas tribos eram nômades e iam para novos lugares quando a comida acabava, onde são esses novos lugares? Bom, como você pode ver aqui no mapa... Puta merda! Tá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Pronto, vamos lá. O homem se originou aqui, e da África ele se espalhou para a Ásia, para a Europa. Construiu barcos simples e chegou na Oceania. Passou pela ponte de terra que tinha no Estreito de Bering e chegou na América. Mais ou menos 12.000 a.C. eles já estavam espalhados por todos os continentes e por quase toda a terra da Terra. Opa, os icebergs derreteram, a ponte sumiu! Ficaram presos na América agora. Caçando e coletando. Caçando e coletando. Caçando e coletando. Mas então, o que acontece quando os animais acabam? Se o mundo inteiro tá cheio de gente, pra onde eles vão depois? Bom, lembra que eu falei da Era do Gelo? Pois é, no último período glacial até agora, estava acontecendo bem nessa época da expansão humana. Em mais ou menos 10.000 a.C., ele acabou. O mundo inteiro começou a esquentar, deixando os europeus explorarem as regiões mais ao norte do continente. E com isso,
O Neolítico está começando! Deixa a solidão nas suas cavernas e encontre um novo mundo aos seus olhos. Calor, agricultura, pastoreio. Compre agora o seu kit Neolítico por R$ 59,99 trigos. Também aceitamos em gado. Recebem até 2 dias pedras, sementes e um puta rio fértil perto de você. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, é o período seguinte. Ele é caracterizado pelo uso de ferramentas com pedra polida em vez de lascada. O que, acredite ou não, demonstra um grande desenvolvimento do ser humano. Na mesma época acontece também a Revolução Neolítica Euroasiática, que apesar do nome, não tem nada a ver com pedra. Essa revolução veio com a descoberta da agricultura, que até onde se sabe aconteceu por pura cagada e observação. E pelos primeiros animais domesticados, como cabras no Irã, cavalos na Arábia e ovelhas no Iraque. O homem virou sedentário, o completo oposto de nômade, alguém que fica parado. As tribos começaram a plantar, colher e criar animais, construíram vilas onde podiam morar. Aqui se intensificou o sistema de hierarquia, no qual existe um líder que controla os bens, a distribuição deles e o trabalho. E já que muitas pessoas ficam sem nada para fazer, agora que caçar não era necessário, atividades como artesanato se desenvolveram muito, como se fossem passatempos. Importante lembrar também que o sedentarismo nasceu principalmente ao redor dos rios, já que as terras perto deles eram férteis e boas para plantar. E não acontece tudo de uma vez só, não acenderam uma lâmpada para de repente todos os povos do mundo enxergarem a agricultura. Eles tiveram que descobrir um por um, cada um no seu próprio riozinho jogando sementes nas margens. É por isso que eu disse Revolução Neolítica Euroasiática, porque não aconteceu necessariamente ao mesmo tempo no resto do mundo. E aliás, mesmo depois de acontecer na Europa e na Ásia, ainda sobraram vários grupos nômades no meio dos sedentários. Estudar pré-história é bem confuso. Para facilitar, vamos dar um zoom. Crescente fértil. Chamado assim porque ele tem formato de crescente. E muitos rios. Nilo, Eufrates, Tigre. Ok, tudo certo. Tá bom, o que estava acontecendo mesmo? Verdade. Sabe, plantar e colher trigo até que é bem legal. Mas sabe o que falta? Guerra! E como se faz guerra? Com armas legais. E como se faz armas legais? Cobre. Número atômico 29, massa atômica 63, metal de coloração vermelha laranjada, da mesma família da prata e do ouro. Não. Isso é conteúdo de química, calma aí. Ok, tudo certo. A idade dos metais começou com a descoberta do cobre, em algum lugar no Oriente Médio, por ali. Muitas vezes é difícil dizer se a idade dos metais é história ou pré-história, porque varia muito de civilização para cada civilização. Mas só para dar um bônus de informação para vocês, a gente vai falar sobre ela rapidinho nesse vídeo. No geral, ela pode ser dividida em 3 subperíodos: a idade do cobre, o calcolítico, onde ocorre a descoberta do processo de derretimento de metais e moldagem deles em armas ou até mesmo artesanato. No entanto, a galera logo percebe que esse metal é muito fraco, e a idade do bronze introduz uma liga metálica relativamente rara, sendo que estanho, um dos seus componentes, era incomum na região do Oriente Próximo. Isso significa que havia muita troca e comércio de estanho, estimulando o contato de tribos com outras tribos. Apesar da efetividade desse material, a sua raridade leva ele a ser majoritariamente substituído após um evento conhecido como colapso da Idade do Bronze, e começa a Idade do Ferro. Aqui, mais ou menos um milênio antes de Cristo, a tecnologia se desenvolve bastante para permitir o uso do ferro e do aço, que vem a ser os materiais padrões para a guerra. Esse é o último período... o último período do desenvolvimento da metalurgia. O ferro é, até hoje, o ponto mais alto da nossa evolução nesse campo de estudo, desconsiderando, claro, os vários tipos de aço que são fabricados hoje em dia. Bem, eu disse que alguns povos tinham a sua idade dos metais acontecendo ao mesmo tempo que o fim da pré-história, não disse? Pois bem, agora que a gente discutiu a idade dos metais, só resta discutir o fim da pré-história. A língua escrita. A língua falada já existia na pré-história, mas o que define o fim desse período é a invenção da língua escrita. E no Crescente Fértil, não foi uma criancinha especial que criou a língua escrita e saiu da pré-história. Foram 3.